Boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Opa, fala turma, boa noite, beleza? Boa noite aí, pessoal que tá entrando. A gente já vai começar mais uma discussão de artigo aí nossa segunda-feira. Um artigo bem legal hoje, bem importante, né? Pra gente conseguir ter sucesso na fazenda de leite. Quem não está inscrito ainda aí para receber os artigos toda semana, é só fazer a inscrição no link da nossa bio, só entrar aí e se inscrever, que vai receber toda semana os artigos que a gente discute aqui na segunda-feira. Importante todo mundo participar aí. Boa noite, Lorena. Boa noite, meu amigo. Beleza? Diretamente da Colômbia. Boa noite, Boa noite, pessoal. Vamos lá então, né? Bom, como de costume, todas as segundas-feiras a gente tem se encontrado aqui para discutir algum artigo. Na última segunda-feira eu tive um problema pessoal aqui e não consegui participar, fazer a live com vocês, peço desculpa. E hoje a gente vai pegar firme aqui e vamos discutir sobre um artigo bem interessante, que o título do artigo é Manejo de Alimentação, né? Métodos para reduzir perdas de alimentação e melhorar a performance de vacas de leite. Bom, a gente vem fazendo discussões sempre de artigos científicos, né, com experimentos, dados científicos. Hoje é um artigo um pouco mais prático, bem legal, muito interessante esse artigo, de um grupo que trabalha muito essa área de manejo de dietas, né? O autor principal desse artigo é o Bill Stone, é um cara que trabalha, não sei se trabalha ou trabalhava numa empresa americana chamada Diamond V, acho que foi recentemente adquirida pela Cargill, se não me engano. E esse grupo dessa Diamond V, que é uma empresa americana, sempre fez muito trabalho com auditoria de nutrição. A gente vai discutir um pouco mais aqui. Então esse Bill Stone é uma pessoa que tem muita experiência nessa parte de alimentação e de rotina de alimentação. Então quem não baixou o artigo ainda pode baixar, que é bem legal esse artigo, um artigo prático, apesar de ser inglês, leitura fácil também, mas nós vamos discutir todos os pontos importantes dele aqui com vocês também. Lembrando, como de costume, a gente não precisa vocês não precisam esperar o final da live aqui pra gente mandar pergunta e tal. Pode mandar pergunta a qualquer momento, né? E a gente vai discutindo. Bom, esse autor começa falando, é um artigo que não é desse ano, apesar de não ser desse ano, ele começa falando aqui pra gente que a importância dos custos de alimentação dentro de uma fazenda de leite, né? Se a gente pegar a média aí das fazendas, a gente vai ter que a alimentação vai variar mais ou menos de 45% a 55% da receita total de uma fazenda. Ou seja, é o número 1 de todos os custos que a gente tem numa fazenda de leite, né? Então você pode juntar todos os outros custos que a gente tem, que não chega nos pés da alimentação, né? Não chega na alimentação, na verdade, né? Quando eu junto todos os outros, vai chegar basicamente no mesmo valor. Então, para ficar fácil de guardar, basicamente 50% de toda a sua receita vai ser direcionada a pagar custos com alimentação. E por isso que aqui é o grande ponto onde a gente tem que ficar atento a todo tipo de perda que possa existir. E tem muitas perdas que a gente não avalia, que a gente não leva em consideração, né? Nós vamos discutir algumas aqui, que vocês vão ver que assim, a gente às vezes acha que está ganhando dinheiro e às vezes não está. É interessante que com muito produtor acontece isso. As contas no papel às vezes ficam bacanas, né? O cara fala assim, pô, eu tô ganhando dinheiro, tô indo bem, minha atividade tá boa. Mas quando ele vai vendo o caixa dele, ele fala assim, cara, não tá dando certo, o que tá acontecendo aqui? E aí, muitas vezes, pode estar relacionado a essas perdas mais ou menos difíceis de serem detectadas, que a gente vai discutir um pouco aqui mais, né? Nós estamos falando de uma época agora de insumos altíssimos, de tudo caro, né? Preços muito altos de soja, de milho, que é a nossa grande base da dieta. E então, ter perdas em termos de nutrição e perdas desses ingredientes é uma coisa praticamente inaceitável nas fazendas, né? Então tem que trabalhar muito bem esses insumos realmente para a gente não ter problemas de perdas e etc. Bom, esse autor tem uma palavra que ele chama aqui de shrink, que é em inglês, né? Que ele define nesse artigo desse shrink a quantidade de alimento em matéria seca que é comprado, mas não é consumido pelas vacas, certo? Então isso aí pode acontecer de várias maneiras, né? Então assim, basicamente o que é o principal desperdício? É quando você compra o alimento e ele não é usado, né?
pelas vacas. O que pode acontecer? Quando eu tenho perda na silagem, por exemplo, que eu tenho lá aquela camada preta, ou mesmo sem ter a camada preta, tem perdas grandes. Quando você tem sobra em excesso no coxo, quando o tratador carrega de maneira inadequada o vagão, quando você pesa de maneira inadequada o produto que está chegando na sua fazenda, né? E também quando você tem perdas, por exemplo, por roedores, por falha de conservação, saco que rasga, cai no chão, etc. Todas essas perdas são muito importantes e foram avaliadas por esse trabalho aqui de quanto que se perde disso, mais ou menos, né? De tudo que eu compro, quanto que perde nisso, né? Eu, algumas fazendas que eu trabalho, a gente faz uma planilha super simples, mas que é interessante. Eu recomendo aí para quem está à frente das operações de alimentação de alguma fazenda. O que a gente faz nessa planilha? A gente pega lá quanto que eu comprei de soja, eu pego todos os alimentos que foram comprados, e silagem de milho você pode colocar também como se estivesse comprando ele da agricultura, por exemplo. Então eu pego todos esses alimentos que foram comprados ali, coloco numa planilha, né? Quanto foi comprado, qual o custo, quanto que eu gasto por dia e qual a previsão de finalizar isso aí, né? Então quanto que eu espero que vá acabar esse produto. E no final eu coloco a data real que acabou esse produto e quantos quilos que faltou, que sobrou. Com isso a gente sabe a perda que está tendo, né? Pô, eu comprei, por exemplo, 100 sacos de soja, né? 5 toneladas de soja aqui na minha fazenda, deveria durar 90 dias. Quando eu fiz as contas aqui, só durou para 70 dias. Isso é muito comum de acontecer. E algumas vezes a gente nem enxerga isso, né? Os produtores que não fazem uma conta bem real disso, ele fala, pô, mas acabou um pouco antes, mas acho que é isso mesmo, né? Tá certo, não lembro direitinho para quanto tempo ia dar. E é super importante a gente ter isso um pouco mais anotado, um pouco mais preciso, para a gente ter certeza que a gente não está fazendo errado, que não está tendo essa perda enorme que acontece muitas vezes. Então, sugiro que todo mundo faça uma planilha desse tipo. Quem usa ração comercial, por exemplo, pode simplesmente pegar a ração lá e falar, ó, esse saco de rações dá para quantos dias, né? Opa, pela quantidade que eu consumo por dia, quanto que eu estou conseguindo usar? Tá batendo essa conta exata? E depois a gente pode transformar isso em dinheiro. Pegar lá e transformar. Era para eu ter gastado essa ração em 90 dias, eu gastei em 80. Então perdi aí 10 dias de ração. Quanto que isso me custa? E quanto que isso aí gera de prejuízo para a fazenda, né? Esses autores fazem uma conta aqui que essas perdas que acontecem, ele fala que para cada ponto de matéria seca que se perde, né, em alimentação, uma fazenda vai perder mais ou menos R$120 por vaca por ano, né, para cada ponto de matéria seca que você perde. Então você pode fazer essa conta, vão ser valores bem altos mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha em alimentos volumosos, essa perda normalmente é ainda mais acentuada, né? Quando a gente faz a silagem lá, e eu vejo que muita gente faz a conta do preço da silagem dele pelo valor, pela quantidade que ele colocou no buraco, né? Então o cara vai lá e fala assim, pô, minha silagem custa 10, 12, 15 centavos por quilo de matéria natural. Mas ele não faz a conta do tanto que ele perde, que pode perder com camada que mofa, com perda de matéria seca, com retirada inadequada, com retirar essa comida, mas não deixar ela bem compactada, então você acaba perdendo volume, né? Na hora que você está carregando o vagão, deixa cair no chão, e uma série de coisas podem acontecer e fazer com que essa silagem não seja realmente o que você vai trabalhar, né? Então, em situações, tem alguns números de fazendas que mostram pra gente que em situações boas, quando você não vê camada preta lá, quando você não vê assim aquela perda realmente feia, você pode estar perdendo ao redor de 15% da sua produção de silagem. Mesmo quando você não, se você começar a ver aquelas camadas pretas, aquilo tudo lá, aí você perdeu muito mais do que isso. Então, um número seguro para você colocar no seu número aí de sua conta de custo de silagem, se você faz bem feito, tudo muito bem feito, usar de 10 a 15% de perda é um valor bem condizente com o que vai acontecer, em cima do que você coloca dentro do buraco, né? Então você colocou 1.000 toneladas num buraco, faça a conta aí que você vai usar de 900 a 850 toneladas. Isso é um número bem real, assim, bem seguro, nada muito exagerado, nem para mais nem para menos. Bom, interessante que esses autores pegaram lá informações de várias fazendas que mensuraram aqui tudo e pegaram exatamente as informações de duas fazendas,
certo? Fazendas boas, mas nada que não faziam nada de diferente. E elas nem, essa variação não era pré-combinada, né? Então eles pegaram e fizeram uma variação de quanto que se perdia de cada ingrediente que se usava na fazenda, né? Então, na tabela 1 aqui, eu não sei se quem tiver com o artigo aí pode dar uma olhada, eu vou virar para vocês aqui. Essa tabela 1 a gente consegue ver, ó, o quanto que perdeu nos rebanhos. Aqui é a quantidade de rebanho, certo? E na verdade depois eu vou mostrar para vocês que tem alguns, que são as duas fazendas que eu estou te falando ali antes. Aqui é a quantidade de rebanhos, certo? Então foram avaliadas para silagem de milho 15 rebanhos, para silagem de milho em trincheira vamos dizer 15, para em bag 8 rebanhos, haylage 12 rebanhos, haylage em bag 11 rebanhos, etc. Então foram avaliados vários rebanhos e aqui quanto que as perdas significaram para cada um dos rebanhos. E aqui a mensuração, a média na verdade desses rebanhos, a média ponderada aqui, vamos dizer assim, desses rebanhos, né? Então pessoal, olha que interessante, em média em 15 rebanhos, né, a silagem de milho em trincheira, como a gente mais usa aqui, teve uma perda de 4,8 para 16%, entre 4,8 e 16%, uma média de 9% de perda, certo? Eu falei para vocês de 10 a 15%. Em geral aqui a gente tem fazendas um pouco piores do que essas americanas aí na média, né? Olha aqui a silagem de milho em bag, cerca de 10% também. Haylage 10,2%, haylage em bag 10,3%. Alimentos que tem o feed center lá, que é o centro de alimentação que é aberto na frente, 6,7%. Isso aqui é alimentos secos, né? Esse aqui que está todo fechado, o centro de alimentação debaixo do telhado e fechado, 4% de perdas dos alimentos, né? Ingredientes aqui como casquinha de soja e caroço de algodão, 11,3%. Alimentos guardados em silos, aqueles silos verticais, vamos dizer assim, 4% de perda. Olha que interessante, pessoal. Subprodutos úmidos, 23% de média de perda, de 12% até 40% de média de perda em subprodutos úmidos. Olha que tem impressionante. E aqui ingredientes ensacados, 8% de perda. Bom, isso aqui são valores de fazendas americanas, né? Basicamente uma média aí de 12, 15 fazendas avaliadas por ingrediente ali, por item, vamos dizer assim, não por ingrediente. Mas olha que negócio interessante. Então, silagem de milho, basicamente, 9, 10% de perdas em silagem de milho. Então, se você ensilou lá 1.000 toneladas, você faz um trabalho muito bom, você vai tirar 900. Mas se você faz um trabalho mais ou menos, você vai tirar menos do que isso. E por que é importante falar isso? Porque o custo seu alimentar vai ser bem diferente, né? Você tem que botar esses 10, 15% de perda em cima do seu custo de produção final da silagem que você vai usar. Você não pode falar, eu gastei, por exemplo, 16 centavos aqui, 10 centavos, para ficar fácil a conta, para produzir essa silagem minha. Pois mas eu perdi 15%, então 10 centavos mais 15%, né? Então vou ter que aumentar esse valor, com certeza. O interessante, pessoal, é que nessas fazendas até alimentos ensacados, que a gente teoricamente perde menos, teve uma perda de 8%, variando de 2 para 19%. Então olha que interessante, alimentos ensacados, que vai bem em saco, uma variação de 2 para 19%. O que isso mostra para a gente? Primeira coisa, que se perde um volume razoável. E a segunda coisa, que existe uma diferença muito grande entre fazendas. Tem fazenda perdendo 2% e tem fazenda perdendo quase 20%. A cada 100 sacos que esse cara compra, ele perde 20. Olha que negócio louco. Então o preço da ração ele tem que ser aumentado 20%. Agora o outro cara não, a cada 100 sacos que ele compra, ele perde só 2. Uma diferença muito menor. Então essas perdas, elas precisam ser avaliadas e precisam ser levadas em conta quando a gente vai tomar alguma decisão, né? É interessante que ele fala aqui de duas fazendas importantes que tiveram perdas de 4,8 na silagem de milho e no haylage, né?
muito interessante, né? E o que esse autor fala é que assim, eles não faziam essas fazendas não faziam nada de muito diferente, nada muito especial, e tinham 4,8% de perdas de silagem contra fazendas que tinham 16% de perda de silagem. O que essas fazendas faziam? Simplesmente o básico bem feito. Então eu acho que esse é um grande recado quando a gente fala dessas perdas de ingredientes, né? Principalmente de alimentos úmidos, né? Fazer o básico bem feito. Um cuidado grande que tem que tomar é com subprodutos úmidos, né? É um alimento bem mais difícil de trabalhar na fazenda, normalmente, que se perde muito, principalmente se você levar ele para usar por um período mais longo. Em média, esses subprodutos úmidos teve uma perda, vamos dizer assim, de 23%. Olha para você ver, média, né? Teve fazenda que perdeu 12%, teve fazenda que perdeu 40%. Ou seja, cada tonelada que esse cara comprava lá, por exemplo, de uma cevada úmida, né, um resíduo de cervejaria úmido, ele usava só 600 quilos. Olha que negócio louco. Então o preço deveria ser dividido por 600 quilos que você pagou, não por uma tonelada. Então aí você sabe exatamente o preço que você vai ter desse produto. Porque a gente, como nutricionista, normalmente como que a gente faz o custo de uma dieta? A gente faz o custo da dieta baseado no custo de cada ingrediente que a fazenda passa pra gente, né? E eu faço a dieta formulada no computador e ali está o custo da dieta final. Porém, algumas vezes esses valores podem não estar corretos, né, que são entregues para a gente, né? Imagina aí, eu estou usando uma cevada úmida, que o proprietário perde 20% dela, né? Ele me fala, custou R$1 o quilo, né? Na verdade, eu deveria colocar na minha planilha, se ele perder 20%, R$1,20 o quilo, né? Pelo menos, né? Para poder ter essa conta correta. Então esse é um ponto super importante. O valor que a gente tem que usar na planilha deveria ser o valor do alimento mais a perda dele, né? Só que infelizmente a gente não tem esse número muito claro na maioria das fazendas. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a trabalhar também como técnico, né? Quanto de perda eu estou tendo? Tá fechando? E a maneira mais fácil de você ver perda exata é fechar estoque, né? Quanto tempo tinha que dar isso aqui? Puf, tá dando certo? Não tá dando. Então tem alguma coisa que não tá batendo, que tá errado. Certo? Então tem várias opções para a gente fazer isso. Uma outra opção da gente fazer, que o autor mostra para a gente aqui e discute um pouco, é fazer o que a gente chama de auditoria da TMR, né? Esse pessoal da Diamond V, dessa empresa que eu falei para você que esse autor trabalha, eles fazem muito isso, que chama auditoria da TMR. Depois vocês digitam no YouTube aí, tem até uns vídeos bacanas do pessoal fazendo essa auditoria aí. E o que é essa auditoria? Nada mais é do que avaliar se o que você está fornecendo para sua vaca é o que você está formulando e se está fazendo isso de maneira constante e maneira adequada, né? Com uma boa mistura, com a quantidade de alimento, com a carga correta, com tudo isso mais correto. Então essa auditoria da TMR é uma auditoria que é feita, né? Então o pessoal acompanha a carga dos vagões, quantos quilos está entrando de cada ingrediente, quanto que vai ter, quanto tempo está misturando o vagão, se está misturando da maneira correta, qual que é a distribuição ao longo do coxo e etc. E uma das coisas que se faz nessa auditoria é avaliar a qualidade de mistura, né? E consistência dessa mistura preparada, para você entender se ela está condizente com o que você está formulando e se ela está regular ao longo do coxo, né? Outra coisa que você pode fazer é fazer análise desses pontos, de análise laboratoriais desses pontos, entender se a qualidade está boa. Mas normalmente, como a gente para fazer análise laboratorial, a gente gasta tempo. Então o que é feito normalmente na auditoria da TMR? São pegos 10 pontos num coxo, numa linha de coxo completa. O nutricionista vai lá e pega 10 pontos equidistantes, né, ao longo desse coxo, vai passar a peneira da separador de partícula lá, muita gente conhece como penny state, vai passar a peneira e vai avaliar a distribuição nas caixas, né? Quando essa distribuição é boa, quer dizer que nossa mistura está mais adequada. E por que isso aqui tem a ver com o que eu estava falando de perder alimento lá atrás, né? Tem tudo a ver. Quando a gente começa a ter, primeiro que a gente acompanha na auditoria da TMR desde a carga, né? Então eu sei se o tratorista ou o cara que pilota o vagão lá está carregando a maneira correta, a quantidade correta e a consistência desse alimento entregue dentro do coxo, né? Lembrando que a gente tem que entregar um alimento para todas as vacas, não só para algumas, né? Essas vacas têm que comer adequadamente a mesma quantidade, deveria ter adequadamente, na verdade, em todos os pontos do coxo a mesma quantidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que se avalia isso, né? Bom, aqui está
um gráficozinho, né, de uma auditoria da TMR. Então, basicamente, o que o pessoal faz? Esse aqui, ó, carga 1 do grupo 5 e 6. Ficou 4 minutos misturando. Então, aqui eu tenho 10 pontos, tá vendo? Ó, de 1 até 10, certo? E aqui no final tem a média. Então, em média, aí a gente tem aqui, ó, a parte de cima da peneira, top, meio e fundo, certo? Então, aqui tem em média 17,7 em cima, 48,4 embaixo, no meio e 33,9 no fundo, certo? Mas o que a gente quer ver é a consistência desses pontos, né? E aí a gente faz essa consistência pelo coeficiente de variação, né? A gente pega, olha aqui, ó, que interessante. Aí se a gente fazer outro gráfico, esse gráfico aqui tem 3 dietas diferentes, ó, do grupo 5 e 6 com 4 minutos misturando, do grupo 1, 2 e 3 com 5 minutos misturando, e da dieta de vaca recém-parida, né? Então olha que interessante aqui. Então em cima, quanto que tinha? 17, 16 e 18. Mas o mais importante aqui é esse número, ó, o coeficiente de variação, que a gente quer ver nessa análise, né? Eu quero entender o coeficiente de variação. Qual que é o nosso objetivo de coeficiente de variação? O que o coeficiente de variação vai mostrar pra gente? O quão consistente essas amostras são entre os pontos. Então, quanto mais parecidas as amostras forem entre os pontos, menor é o coeficiente de variação e melhor o resultado. Então, o nosso objetivo na peneira, quando a gente faz esses 10 pontos, é ter o coeficiente de variação na peneira de cima de no máximo 10 e nas peneiras do meio e do fundo de no máximo 2,5. Então, olha que interessante, coeficiente de variação nas 3 dietas, 4 e 6, 5 e 9 e 7, na peneira de cima. Máximo que a gente quer é 10, então show de bola. Peneira do meio, máximo que a gente quer é 2,5. 1 e 1, 1 e 7 e 2. Peneira do fundo, o máximo que a gente quer é 2,5 também. Então 1 e 2, 1 e 6 e 2 e 4. Show de bola, todas as dietas dentro. Então algumas vezes a gente faz isso aqui para definir, inclusive, tempo de mistura. Se eu misturar mais ou menos tempo, vai ficar melhor ou pior? Eu tenho certeza que esses caras fizeram isso para definir isso, ó. 4 tempos de mistura ou 5 minutos de mistura. 4 minutos de mistura ou 5 minutos de mistura. Olha a diferença que deu entre um e outro. Praticamente nada, né? Muito pouca diferença. Foi menor um pouco com 4 minutos de mistura, então. Então, qual eu vou usar? Obviamente 4 minutos. Por quê? Porque é mais rápido eu fazer e não tem necessidade de manter misturando por 5. Então, é isso que a gente busca muito nessa análise, né? Inclusive entender a qualidade da mistura do seu vagão, o tempo que ele deve misturar, a ordem de carregamento de cada ingrediente. Tudo isso a gente vai buscar nessa dieta, né? Nessa auditoria da TMR. E quando a gente faz essa auditoria da TMR, a gente encontra vários erros que podem estar fazendo a gente gastar mais ingredientes e mais dinheiro sem necessidade, né? Olha que interessante, né? Uma outra fazenda aqui, né? Só pelo gráfico aqui, ó, a gente já consegue ver que os pontos não vão estar muito bons, né? Olha aqui, o negócio vai parecendo um eletrocardiograma, né? Subindo e descendo. Então aqui, ó, mesma coisa, meio, fundo, cima, meio, fundo, 10 peneiras, certo? E média aqui. Bom, só por esse número não quer mostrar nada pra gente, né? Não quer dizer nada pra gente em termos da peneira, né? Obviamente que a gente também pode olhar nisso aqui, a distribuição entre as peneiras e tal. Mas nosso objetivo é discutir sobre a consistência entre os pontos avaliados. Olha que interessante aqui essa análise, ó. Bom, carga 2 com 3 minutos de mistura. Carga 3 com 5,5 minutos de mistura. E carga 4 com 6,5 minutos de mistura. Em cima, no meio e no fundo. E olha que interessante. Vou passar aqui o coisa, fica melhor. Beleza. Olha aqui que interessante, né? 3 minutos de mistura. Quanto na peneira de cima? 14,2, que não é o que a gente busca, né? Nós buscamos até 10. Com 5,5 minutos, quanto tempo? Quantos por cento em cima? 16,4. E com 6 minutos e meio de mistura, quanto que deu? 9,8. Opa, chegamos onde a gente gostaria aqui. Deu uma melhorada então, nesse aqui. Vamos ver as outras peneiras? Peneira do meio, 4,9 lá em cima, 4,9 de coeficiente de variação, 6,5 e 5,3. Todos eles estão meio fora, a gente quer até 2,5. Peneira do fundo, 4,2, 3,6 e 2,4. Beleza, nenhuma delas ficou perfeita onde a gente queria, mas essa aqui de 6 minutos e meio foi a mais próxima, ela só perdeu na peneira do meio. E na do fundo e de cima ficou legal. Ou seja, quanto tempo que eu tenho que misturar nesse vagão especificamente?
6,5 minutos. Então esse é um ponto interessante, pessoal, que a gente vê às vezes muita gente falando uma regra geral para todo vagão, né? Meu vagão tem que ficar 10 minutos misturando, 5 minutos, 3 minutos, né? E a regra não é para todos os vagões. As regras vão ser para cada um. Cada vagão vai ter uma quantidade diferente de tempo de mistura, certo? E esse autor elenca para a gente 10 pontos que podem estar levando até essa falha na mistura, né? Então quando você vai lá, faz a caixa de peneira e não tem o resultado que você gostaria, né? Nos 10 pontos lá, o coeficiente de variação está acima do objetivo, né? Que é 10 de coeficiente de variação na de cima e 2,5 na do meio e na de baixo. O que seriam os motivos? Basicamente ele escreve aqui pra gente 10 pontos e nós vamos entrar em cada um deles aqui depois. Desgaste do equipamento é um deles. Tempo de mistura depois do último ingrediente, a gente viu que faz uma diferença ali. Tamanho da carga, se está carregando muito ou pouco. Posicionamento do vagão durante o tempo que ele está misturando. Posição do vagão enquanto ele está sendo carregado, certo? Qualidade de processamento de algum feno ou fibra longa que tem. Sequência de carregamento. Distribuição de líquido. Velocidade das roscas e se tem um restritor de feno ali no vagão. Bom, cada um desses pontos a gente vai discutir agora aqui de uma maneira breve aqui, né? Bom, então desgaste do equipamento, olha que interessante, né? Esse autor fala aqui no trabalho que em geral a gente tem que fazer uma revisão do seu vagão a cada 500 cargas, né? Ou seja, a cada 500 cargas você deveria fazer uma revisão, entender se está realmente funcionando bem e se está misturando bem seu vagão, né? E isso é quase assim, é raríssimo da gente encontrar aqui no Brasil, né? A maioria das fazendas tem só um vagão e quando esse vagão para é o dia que ele estraga mesmo. Falou, estragou, ele tem que levar para fazer uma revisão, para arrumar e tal. Então o pessoal não tem muita vamos dizer assim, tradição de fazer revisões em vagões, né? E deveria ser feito, segundo esse autor, a cada 500 cargas. Ou seja, você faz 5 dietas na sua fazenda por dia, a cada 100 dias teria que dar uma revisão. Uma coisa que ele fala interessante, para você ver se o equipamento está funcionando bem, que é legal de você ver lá a distribuição na peneira e tal, mas uma das coisas é olhar como ele está misturando. Se você está vendo realmente toda a carga mexendo dentro dele, elas subindo e depois caindo, né? Normalmente quando ela faz esse movimento de subir e cair é onde ela mistura melhor. Então tem que olhar um pouco para essa carga do vagão e entender se está conseguindo enxergar esse movimento do vagão e essa mistura de toda a carga, né? É interessante que tem vagão que você sobe assim do lado dele para olhar e você não vê nem a coisa mexendo direito, nem a carga mexendo direito. E você pode ter certeza que se não está mexendo bem, não vai estar misturando bem também, obviamente, né? Então esse é um ponto super importante, manter o vagão revisado e com a manutenção em dia. E olhe sempre nele, né? Dá uma olhada como ele está misturando. Muito cuidado para você não cair nesse vagão, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem casos aqui no Brasil de gente que morreu porque caiu dentro do vagão lá, vendo essa mistura, se distraiu e etc, né? Então não é uma coisa para a gente poder ficar fazendo toda hora, né? Você vai subir com bastante segurança, né? Tem que ser um vagão que tem um lugar para você fazer isso aí, né? Não pode ser qualquer vagão. E que você consegue ver a carga mexendo ali sem riscos, né? Tempo de mistura depois do último ingrediente. Em geral, esses autores falam que a maioria dos vagões vão rodar entre 1.700 e 2.000 RPM, vai variar do seu trator, do seu vagão, né? E 4 minutos mais ou menos um. Então a maioria dos vagões a gente vai gastar de 3 a 5 minutos para poder misturar bem a carga depois do último ingrediente. Certo? Então depois que eu carreguei tudo, tem que ficar de 3 a 5 minutos misturando. Tem vagões que é mais, tem vagão que é menos. Vocês viram aqui um vagão que precisou de 6 minutos e meio para fazer a mistura correta. Tem vagões que precisam de menos. E quanto menos, melhor. Porque em geral, quando fica muito tempo misturando, a gente está gastando tempo do operador, estamos gastando diesel. E a gente pode inclusive diminuir o tamanho de partícula da dieta, que é uma coisa que a gente não está buscando, né? Então esse é um ponto super importante.
tempo de mistura depois do último ingrediente. Então, o cara do vagão ter lá um cronômetrozinho, ou no vagão encostado lá um cronômetro, é super importante. Ou até no celular, né? Hoje todo mundo tem celular, então, mas pelo menos marcar isso é muito importante. E a gente vê pouca gente marcando isso na prática, né? Bom, um outro ponto importante que pode causar perda de ingredientes, perda de qualidade da dieta é o tamanho da carga, né? Em geral, você não pode ter muito baixa carga, nem carga muito grande. Então a maioria do pessoal recomenda de 50% a 90% da carga você mantendo dele. Quando você está com o vagão muito cheio, você começa a ver aquele topete em cima do vagão assim, ó. É porque ele está muito cheio, ele em geral não mistura bem. Obviamente que isso aí varia de vagão para vagão, tem vagões que fazem melhor, tem vagões que fazem pior. Mas quando você está vendo aquele topetão lá em cima, ele normalmente tem uma dificuldade de misturar isso e não vai conseguir entregar a dieta com boa qualidade, né? Fica muito pesado para fazer aquela mistura de boa qualidade. E algumas vezes aí está também uma perda de dieta, né? Tem até um vídeo, depois eu posso colocar aqui no Instagram, de uma fazenda. Isso acontece em várias fazendas, que como enche muito vagão, na hora de misturar, ela vai misturando e vai caindo comida para fora. E essa comida que vai caindo para fora é uma daquelas perdas que às vezes não estão computadas, e a gente ela acaba sendo bastante importante, né? E no dia a dia, na correria, às vezes o cara não vai pegar essa quantidade de carne no chão e jogar dentro do vagão de novo, né? Então essa é uma perda que acontece. Outro problema é pouco ingrediente, pouca comida demais também. Tem muitos vagões que não misturam bem quando tem menos do que 50%, 30% da carga que ele deveria ter. Então, quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, pré-parto, essa é uma dificuldade. Pouco volume de alimento, né? Você colocar dentro de um vagão que às vezes é muito grande, dimensionado para a vaca em lactação, e isso aí começa a ficar mais complicado e a gente acaba tendo perdas em termos de qualidade de mistura, né? A mistura não fica com a qualidade que a gente gostaria, porque não tem área para o vagão ter vamos dizer assim, contato com todo aquele alimento e misturar bem essa dieta. Então esse tamanho da carga é super importante ficar atento, nem muito nem pouco, certo? Bom, outra coisa que ele fala aqui é que o level, né, o nível do vagão durante a mistura, né? Isso é super importante, pessoal. Então assim, o vagão tem que estar reto, né? Porque se estiver desnivelado, você pode causar alguns ingredientes movendo para frente ou para trás do vagão mais do que necessário, né? Ou fora do necessário, vamos dizer assim. Fica muito para trás ou muito para frente e vai mudar, obviamente, a qualidade dessa mistura. E outra coisa que ele fala muito aqui é a posição de carregamento no vagão, né? Onde que eu carrego isso? Então normalmente é recomendado que você carregue no centro do vagão. Isso é muito importante. Algumas vezes a gente acha que não, mas às vezes você vai carregar, vamos dizer, muito no fundo e você não consegue misturar direto. Por exemplo, vagões que tem duas roscas, pode ficar mal distribuído, né? Então a recomendação é carregar sempre no meio do vagão. Então se eu puder carregar no meio do vagão sempre, esse é o que a gente recomenda, né? Então não vou ficar carregando nem no fundo nem na frente. Outro ponto importante é qualidade e processamento do feno, né, ou de alguma palha que você use. Mesmo vagões horizontais, eu não conheço nenhum que mistura bem feno sem repicar antes. E vagão vertical tem alguns que misturam feno bem, mas muitos não misturam sem repicar antes. Então o que tem que fazer? Hoje existem algumas máquinas próprias para isso, que você põe um fardo de feno lá dentro, ela repica ele em pedaços menores, normalmente assim, e aí você consegue colocar no vagão e misturar. Quando você coloca o fardo inteiro lá dentro do vagão, tem alguns vagões que simplesmente não misturam, e tem alguns que chegam até a embuchar, que ele vai misturando ali, vai grudar e não vai conseguir misturar bem. Isso é muito comum de acontecer. Então tem que tomar cuidado. Só use feno no seu vagão se ele for um vagão que tem capacidade de misturar, que são poucos que tem, ou se você repicar esse feno e depois carregar no vagão, certo? Bom, outro ponto importante é a ordem, sequência de carregamento. Deixando muito claro aqui que a sequência de carregamento ela pode ser específica para cada vagão. Então super importante a gente fazer aquela peneira, entender se para aquele vagão essa sequência que eu vou falar para vocês aqui é a melhor. Em geral essa funciona melhor, mas existem outras sequências também, né? Isso aqui que o autor mostra para a gente que a melhor sequência é
Primeiro, os alimentos de baixa densidade e partícula longa, tipo feno ou palha, né? Depois, grãos secos. Depois disso, subprodutos úmidos. Depois disso, algum pré-secado ou silagem. E por último, os líquidos, né? Então essa seria a ordem de carregamento para boa parte dos vagões. Mas existem vagões, por exemplo, eu conheço vagões que não dá para carregar nessa ordem, tem que carregar o contrário, o silo tem que ser primeiro. Senão fica, como ele tem um ponto cego muito grande no fundo, se você não carregar o silo primeiro, você fica com todo concentrado no fundo, ele não mistura e não consegue jogar. Então cada vagão vai ter que ter o seu. Por isso que é importante o nutricionista ir lá, fazer a peneira de cada fazenda, entender qual que seria a ordem de carregamento, se está de acordo ou se não está. Outro ponto importante ele fala aqui também de lembrar da velocidade, né, de rotação ali, para sempre manter de uma maneira adequada, de acordo com o seu equipamento e com o seu vagão ou seu trator. E outro ponto super importante aqui é a distribuição de líquido, quando a gente vai acrescentar líquido na dieta, né? Eu particularmente, sempre que as dietas estão acima de 50% de matéria seca, eu costumo colocar água nela para chegar em 50%, certo? E às vezes, por algum outro motivo, você quer adicionar um líquido, por exemplo, melaço, para aumentar a palatabilidade, alguma coisa assim. E a distribuição desse líquido é super importante, né? Vamos imaginar que isso é totalmente lógico. Você tem um vagão lá, que você tem que colocar, por exemplo, 50 litros de água dentro dele. Um vagãozinho lá que pega 400 quilos, por exemplo. Você vai pegar um balde lá, 2 baldes de 25 litros e jogar no fundo dele só encostado num canto, se você fizer isso, cara, a mistura com certeza não vai ficar legal, né? O líquido vai pro fundo todo e não vai misturar bem. Então o que a gente mais recomenda para colocar líquido, né, é a gente esparramar homogeneamente ao longo do vagão. E os chuveiros, né, são bem legais, bem fácil da gente usar. As fazendas que eu conheço, tem fazendas que eu conheço que fazem um negócio muito legal, que é um cano furado, né, ou 2 canos furados com a água chegando nele. E se tiver um vagão com balança, você abre a água, deixa descer a quantidade que você quer e na hora que der o peso lá, você vai e fecha essa água. Então, esparramar bem esse líquido é fundamental para que possa ter um resultado bacana e, consequentemente, uma boa mistura, uma menor perda de alimentação, né? Bom, estamos partindo aqui para o final do artigo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí. Estou à disposição aqui. E uma conclusão que o autor tira aqui para a gente, na verdade, é que a perda de alimentos, né, e a inconsistência na mistura da TMR pode impactar na rentabilidade e na performance animal, que as duas estão muito ligadas, né? Ele fala aqui que a boa notícia é que todos os dois podem ser substancialmente melhoradas quando você faz protocolos um pouco mais ajustados, certo? Tendo alguns reparos de equipamento ou algum pequeno investimento, né? Mas principalmente olhando essas áreas com mais cuidado, né? E tendo um número para avaliar quanto que eu perco, né? Isso é super importante. Essa tabela número 1 aqui, pessoal, é quase que assustadora, né? Assim, olha o tanto que se perde de cada alimento, né? A gente está falando aqui de, alimentos o alimento que a gente menos perde é 4%, né? Estão armazenados em feed center fechados, né? Ou em silos verticais, até 23% de média em subprodutos úmidos, né? 10% em silagem, 8% em concentrados ensacados, 7% em outros concentrados em feed center com a frente aberta, e fazendas perdendo. E o principal que me chama a atenção é esse aqui, pessoal, olha o range, olha a variação, todos eles uma variação muito grande, né? Entre o melhor e o pior. Então imagine quando a gente tem um range desse, né? Uma variação, o que é isso? A melhor fazenda perdia 2%, a pior 19%. A melhor fazenda perdia 12%, a pior 40%, né? Se eu tenho que as melhores estão perdendo só isso aqui, uma quantidade pequena, por que eu vou perder mais que isso, né? Então tem que ficar muito atento a esses números e perder muito pouco. A gente sempre está perto do valor menor, né? Esse tem que ser nosso objetivo, ser um dos melhores de todos, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas note que mesmo as fazendas boas, as melhores,
tem também uma perda em todos os ingredientes. Então isso é um ponto super importante para você fazer suas contas de custo alimentar, fazer suas contas de viabilidade na fazenda e também entender os custos reais da sua dieta. E diminuir essas perdas e fornecer uma TMR com consistência é o grande caminho para você conseguir manter uma lucratividade na fazenda. Beleza, pessoal? Tem alguma pergunta aí? Se não, a gente vai finalizar. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Para quem não está inscrito ainda, é só se inscrever lá no link na bio, tem lá, só se inscrever, que vocês vão receber toda semana os artigos que a gente vai discutir ao longo da segunda-feira. Então toda segunda às 19 horas a gente vai ter um artigo para vocês, como a gente vem tendo. Estamos mesclando aí um pouco de coisas mais práticas, coisas mais teóricas, assuntos um pouco diferentes. E quem tiver sugestão de assunto, sugestão de artigo, pode mandar para a gente inbox aí, que nós vamos discutir aqui também. Podemos discutir aqui também na segunda-feira. Beleza? Queria agradecer a todo mundo aí por mais uma participação. Teve alguém que perguntou se vai ficar gravada. Todas as lives ficam gravadas no nosso feed aí, ela vai estar gravada assim. Beleza? Obrigado a todo mundo, valeu, boa noite, bom descanso aí para todos. Até mais. Até uma pergunta aqui antes de finalizar do Renan. Quantidade mínima de produto para serem adicionados. Boa pergunta, Renan. Essa é uma pergunta interessante demais. Quando a gente tem um vagão, a gente sempre fica muito preocupado na quantidade que vai carregar, né? A gente tem algumas dificuldades em volume de carga. Em geral, o que o pessoal recomenda, que a gente segue, é que a cada ingrediente que você vai colocar tem que significar pelo menos 2% da carga total daquele vagão. Então, se você está lá com 1.000 quilos no vagão, o ingrediente mínimo que você tem que colocar tem que pesar 20 quilos. Então vamos dizer que esses 1.000 quilos vão alimentar 50 vacas, por exemplo, certo? Nesse trato, né? Então você tem um ingrediente lá que vai 10 gramas vaca dia, e para alimentar 50 vacas daria aí, vamos dizer que seja 100 gramas, que é para ficar fácil a conta, 5 quilos dele, né, para 50 vacas. Esse é o ingrediente que eu tenho que fazer uma pré-mistura dele, porque o mínimo que eu poderia colocar são 20 quilos. Então a gente sempre recomenda fazer uma pré-mistura. O que é? É uma mistura antes com algum outro ingrediente, né? Para poder fornecer alimentos, e o mínimo que a gente coloca no vagão é uma carga de 2% da carga final do vagão. Esse é um número para se buscar. Beleza, Renan? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima.